Um dia, o homem mais poderoso do mundo, conhecido como Marco Aurélio, empenhou-se em viver uma vida virtuosa, aderindo aos princípios estoicos. Diferentemente de muitos imperadores romanos, ele resistiu às tentações das muitas indulgências acessíveis, como a embriaguez pelo vinho e a observação de cruéis jogos no Coliseu. Marco Aurélio estava determinado a cumprir a missão que a fortuna lhe conferira: servir à humanidade. Por isso, ele se dedicava profundamente a cumprir seu propósito. No entanto, para alcançar esse objetivo, ele precisava se desapegar de coisas que não mereciam valorização. Existem muitas coisas que se encaixam nessa categoria. Um dos princípios centrais do estoicismo é a distinção entre aquilo que podemos controlar e o que não podemos. O Manual de Epicteto explica claramente essa ideia. Na maioria dos casos, se não em todos, as coisas, além de nossas próprias ações, estão fora de nosso controle. Isso implica que devemos renunciar ao mundo, não necessariamente, mas os estoicos acreditavam que deveríamos ser realistas sobre nossa influência limitada sobre essas coisas. Se não o fizermos quando a vida nos machuca, muitas vezes significa que nos importamos com coisas que não podemos controlar. Ao fazer isso, permitimos que elas nos controlem, manipulando-nos como marionetes. Assim, culpamos os marionetistas por manipular nossos cordões, quando, na verdade, permitimos que eles o façam. No entanto, se pararmos de nos importar com essas coisas, elas perdem poder sobre nós e estaremos livres. Para Marco Aurélio, não se preocupar com coisas fora de seu controle permitia que ele enfrentasse suas muitas responsabilidades e desafios como imperador. Ele se concentrava na tarefa que acreditava ter sido designada pelos deuses. Para Epicteto, isso significava liberdade. Para outras pessoas, não ser afetado por forças externas poderia ser uma maneira de se concentrar em metas que realmente importam. Para alguns, simplesmente poderia ser um caminho para uma vida feliz e despreocupada. Quando a vida se torna difícil, em que coisas devemos parar de nos preocupar e como fazer isso? Este vídeo explora e interpreta a filosofia de Marco Aurélio sobre como se importar menos com coisas que não merecem valorização, conforme expressa em suas meditações. Marco Aurélio repetidamente distingue entre presente, passado e futuro. Ele tem valiosos insights sobre como nos importamos demais com esses aspectos da vida, seja de maneiras inadequadas ou com as coisas erradas. Para esclarecer e estruturar, começando com o futuro, como Sêneca já afirmou, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade de nossas vidas. Nossos pensamentos sobre o futuro são a fonte de nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, nossa imaginação frequentemente se descontrola, inventando inúmeros cenários que provavelmente nunca se realizarão. Antecipamos maneiras de lidar com resultados potenciais, enquanto sofremos com a ideia de não saber como o futuro se desenrolará em nossas vidas. Em muitos casos, o que acontece é exatamente o que antecipamos. Mas em muitos outros casos, o destino nos surpreende com eventos imprevisíveis, sejam eles melhores ou piores. Por exemplo, podemos passar anos nos preparando para uma aposentadoria tranquila que não ocorre conforme planejado. Ou podemos ser diagnosticados com uma doença terminal, nos dando apenas alguns meses de vida. A possibilidade desses eventos leva à preocupação excessiva e antecipada. Preocupamos-nos com o melhor, mas também com o pior, criando ansiedade sobre o que o futuro nos reserva. Por outro lado, muitas vezes permitimos que coisas sobre as quais não temos controle nos afetem, tornando-nos marionetes nas mãos de forças externas. Assim, culpar essas forças por manipular nossas vidas, quando na verdade permitimos que isso aconteça, é injusto. Se pararmos de nos importar com essas questões fora de nosso controle, elas perderão o poder sobre nós e teremos uma vida mais tranquila.
Para Marco Aurélio, não se perturbar com coisas fora de seu controle permitia que ele enfrentasse suas muitas responsabilidades e desafios como imperador. Ele se concentrava na tarefa que acreditava ter sido designada pelos deuses. Para Epicteto, isso significava liberdade. Para outras pessoas, não ser afetado por forças externas poderia ser uma maneira de se concentrar em metas que realmente importam. Para alguns, simplesmente poderia ser um caminho para uma vida feliz e despreocupada. Quando a vida se torna difícil, em que coisas devemos parar de nos preocupar e como fazer isso? Este vídeo é uma exploração e interpretação livre da filosofia de Marco Aurélio sobre como se importar menos com coisas que não valem a pena ser valorizadas. Nas meditações, Marco Aurélio diferencia repetidamente entre o presente, o passado e o futuro. Em cada uma dessas categorias, o antigo imperador romano tem valiosas lições sobre como não nos preocuparmos demasiadamente com elas ou fazê-lo de maneira incorreta ou com coisas erradas. O vídeo também destaca a importância de se concentrar no presente, no qual temos controle, em vez de nos perdermos em preocupações com o passado e o futuro que estão fora de nosso controle.